O cliente feliz fideliza? Tratar o cliente bem é estratégico, não é um custo, não é um trabalho a mais, é uma oportunidade grande de crescer o negócio. O cliente ruim é aquele que simplesmente abandona, porque a concorrência é grande. A experiência do cliente, ela não é o cafezinho quente lá, não é o cappuccino com Nutella. Não acontece desde o primeiro contato que você tem, desde quando você começa a atraí-lo, até o final do relacionamento e o pós-venda. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Quarks Podcast. E eu tenho uma pergunta para você. O cliente feliz fideliza? Para falar sobre isso, o Rafa vai apresentar a nossa convidada. É isso aí, Laura. E hoje a nossa convidada tem uma lista aqui que eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem com quem nós vamos conversar hoje. Ela é expert em experiência do cliente, a primeira do MS certificada pelo Instituto Cliente Feliz, referência nacional, relações públicas formadas pela UCDB, MBA em Gestão Avançada de Empresa, MBA em Modelo de Excelência em Gestão, com grande conhecimento na área de planejamento e gestão, área de atendimento ao cliente, pesquisa NPS, pesquisa de satisfação, tratamento de ouvidoria, tratamento de reclamações via canais, vendas e projetos relacionados. E a nossa convidada hoje é a Raqueline Braga. Seja muito bem-vinda, Raqueline. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, até os dias atuais, para a gente conhecer um pouquinho mais da Raqueline. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Laura. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre o assunto que eu mais amo, né? Que é sobre cliente, sobre experiência do cliente. Falando um pouquinho da minha história, o currículo aí já mostra que são anos aí de estrada, né, voltados aí à gestão. Nasci em Dourados, sou filha aqui da terra, minha família é toda daqui, com origem de Minas Gerais, mas nasci e fui criada aqui. Mas, quando eu tinha 19 anos, fui para a capital, né, como toda a minha geração fez, né, foi até para a capital para estudar. E lá eu fiz relações públicas. Então, o sonho era fazer jornalismo, mas fui me aprofundando e entendi que não era bem o que eu queria fazer. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Colégio Dom Bosco, e aí eu acessei uma bolsa de estudos para fazer relações públicas na Universidade Católica, né? Foi onde eu me formei. As relações públicas é uma área da comunicação social que tem um foco voltado mais para a gestão da comunicação. E aí que entra o que eu gosto de fazer, as duas coisas, né? É a questão de relacionamentos com gestão. Raqueline, conta então um pouco da sua trajetória profissional. Você falou que trabalhou na Dom Bosco. Então conta aí pra gente um pouquinho. Como que foi, quais foram os cargos que você ocupou lá e o que te fez chegar no que você chegou hoje para estar fazendo essa parte de consultoria e planejamento estratégico para as empresas. Então, lá na escola, no Colégio Dom Bosco, nós tínhamos lá os processos de certificação, né? E um dos processos que a gente fazia era a certificação para ISO 9001, que é uma certificação que ainda existe e que está baseada na análise de processos de gestão para certificar, né? Então, num dos pilares que existe na 9001, existe o clientes. Então, ali que eu comecei a estudar mais sobre esse tema, sobre processos relacionados a clientes, né? E após formada, você já conseguiu trabalhar com essa parte de clientes ou ainda não, assim? Então, como a escola ela não tinha ainda um plano de carreira para eu seguir nessa área que eu gostaria, eu resolvi pedir demissão e fui tentar o mercado. No mercado, eu conheci uma profissional dessa área que me indicou para trabalhar numa transportadora. Nessa transportadora, eu fui trabalhar só com processos de gestão, na certificação de ISO 9001, né? E lá eu entrei como analista e me tornei supervisora. Foi aí que a gente teve um processo estabelecido lá, por necessidade de análise desses processos, que a gente precisava montar uma ouvidoria, porque lá a gente começou a estudar sobre o pilar clientes, né? Entender que a gente precisava olhar para o cliente com mais cuidado, né? Então, abrir um canal de ouvidoria era um processo necessário naquele lugar que eu trabalhava. Então, lá que eu aprendi, comecei a falar sobre opinião, né? Sobre reclamação, sobre a importância de ouvir o cliente, né? E a partir desse ouvir, estabelecer processos de melhoria e aí atender a demanda que a gente tinha naquela época, né?
Então você quer dizer que lá na época ali não se pensava muito em ouvir o cliente, em saber o que o cliente gostaria, ou as dúvidas do cliente também. Então aí criou-se uma área específica para fazer essa parte de atendimento ao cliente. Sim, na verdade as empresas não tinham essa consciência. Na verdade, elas só faziam por necessidade ou da certificação, que era um quesito necessário, se você não atendesse, não teria o certificado. O certificado para as empresas eram utilizados para facilitar negócios, para facilitar fechamentos de contrato, para estabelecer processos de importação também, exportação. Então, não era uma visão assim empática das empresas. Elas queriam, na verdade, atender um critério para ter um certificado. Ou uma demanda legal. No caso das transportadoras, eles têm um processo para ser atendido dentro da ANTT, onde contempla, sim, ter e disponibilizar um canal para receber reclamações de clientes. E a ouvidoria foi criada para atender essa demanda legal. Não era ainda uma questão assim estratégica da empresa. Ela queria só atender um critério legal. E assim, vocês fizeram isso por conta da certificação. E você, como colaboradora dentro da empresa, quais foram os impactos diretos para o desenvolvimento da empresa após a ouvidoria? O que a gente entendeu? Que a reputação da empresa, ela houve uma evolução, né? Porque a gente começou a disponibilizar o canal dentro do site, um telefone para as pessoas ligarem. Naquela época era telefone, não tinha WhatsApp. E aí as pessoas começaram a ver com melhores olhos, né, aquela empresa que disponibilizava um canal para isso, né? E dentro da empresa a gente estabeleceu um processo de análise dessas reclamações e levando essas reclamações e a causa raiz, o tratamento da causa raiz para a diretoria incluir no planejamento estratégico processos melhorados, né? Investimentos para serem feitos para atender os clientes, né? E diminuir as reclamações que eram recorrentes, né? Porque normalmente, quem trabalha com ouvidoria sabe, dá para contar no dedo os motivos. Normalmente, de 5 problemas, grupos de problemas, você consegue elencar. Eles sempre acontecem da mesma forma, é uma repetição. Então, as empresas têm uma tendência a ir lá e resolver pontualmente. Mas como eu também trabalhava com projetos e processos, eu levava sempre a proposta para os diretores para que a gente pudesse tratar a raiz, para que aquelas reclamações não voltassem a ocorrer. Porque todos os meses a gente tinha o mesmo tipo de reclamação. E a gente ia lá, respondia, atendia lá a gente chama de apagar o incêndio, mas aquela reclamação ela era recorrente. Então, a gente queria estudar com profundidade para resolver definitivamente, não ter mais aquele problema, né? E vocês conseguiram implementar isso? Sim, lá a gente colocou a ouvidoria, o canal de ouvidoria, de maneira muito simples, né? Na época a gente fazia Excel mesmo, sabe? Era uma coisa bem caseira, mas que trazia, né, informações importantes. E também colocamos o SAC. A gente criou um SAC naquela época, que era um canal de telefone, né, mais acessível. A ouvidoria, normalmente, ela funciona assim. A gente estabelece um canal de saque primeiro, que é o primeiro atendimento, e nos casos de não solução ou que o cliente ele acha que ele está sendo muito prejudicado de maneira até jurídica, normalmente eles buscam a ouvidoria, que seria um último recurso ali dentro da empresa para tentar resolver, vamos dizer assim, sabe? Então, a gente tinha os 2 canais dentro da empresa, saque e ouvidoria. E é muito legal, porque você falando assim do atender o cliente, né? E não são todos os clientes que vão reclamar, né? Geralmente o cliente que vai reclamar é porque ou ele foi muito injustiçado ou ele tem um carinho também por aquela empresa para poder reclamar. Porque muita gente vai lá, comprou um negócio, não gostou, ou não veio com algum defeito, você vai falar, não vou nem perder meu tempo, não vale nem perder meu tempo. Então, é interessante dar essa atenção para o cliente que também faz uma reclamação, né? Como é que eu posso dizer? Dar ouvido para o cliente mesmo, né? Porque se o cliente está reclamando é porque ele tem ou uma situação para ser resolvida ou ele tem um certo apego pelaquela empresa. É muito legal essa sua colocação, porque é isso que hoje as empresas estão olhando. Antigamente, não era assim. Era só para atender um critério, era para cumprir uma lei, né, que obrigava a ter o canal. Hoje, as empresas estão entendendo que o cliente que reclama, ele é um bom cliente, né? Por quê?
Porque se ele teve disposição, ele teve energia para ir lá e registrar uma reclamação, como, né, ele quer nos ajudar, ele quer que nós melhoremos, né, como processos internos para que ele continue conosco. O cliente ruim é aquele que simplesmente abandona. Por quê? Porque a concorrência é grande, ele não é obrigado a consumir só da sua empresa. Né? E a gente está no mercado global como esse, a internet está aí. Hoje, antigamente era portinha, saia daqui, comprava com o vizinho. Não, agora ele pode comprar de qualquer lugar do mundo. Então, ele não precisa se dispor a registrar uma reclamação. Ele pode simplesmente te abandonar e comprar de outra pessoa. Então, aí é que entra essa mudança de chave, de fazer porque é estratégico fazer isso. Tratar o cliente bem é estratégico. Atender, ouvir e atender as demandas que eles trazem é estratégico. Não é um custo, não é um trabalho a mais, não é uma incomodação. É uma oportunidade grande de crescer o negócio. E aí, quanto tempo mais ou menos você ficou nessa transportadora que fez todo esse movimento e aí depois de lá você foi para onde? Então, nessa época eu tive meu primeiro filho. Eu viajava bastante, porque eu trabalhava também com as agências que eles têm. Então, dava treinamento para os colaboradores, né? Levava processos novos. Então, assim, eu viajava bastante. E aí, eu tive a oportunidade de ir para outra empresa. E aí, eu fui, né? Nesse ano, comecei a me especializar em modelo de excelência de gestão. E aí, eu entrei na Fiemes. Né, fui contratada para ser gestora de um projeto que eles têm do Mato Grosso do Sul, voltado a modelo de excelência de gestão. Então, eu comecei a focar, sair da certificação da ISO e voltado para o MEG, que a gente chama, né, que é um modelo que hoje é a base dos principais programas de qualidade que tem no Estado, é o MEG. É a Fundação Nacional da Qualidade. Eles premiam empresas que se enquadram, né, nesses requisitos. E eu me especializei, né, nessa área e fui trabalhar com a Fiemes. Lá eu fui assessora da superintendente. Na época eu trabalhei com a Maura Gabini. Quem é dessa época sabe quem é. Maura Gabini é uma referência em gestão como mulher. Ela trabalhou no Sebrae 12 anos. Ela tem assim, uma expertise muito grande nessa área de gestão. E lá eu desenvolvi o projeto voltado para o MEG. Quando a gente chegou lá estudando o MEG, a gente percebeu que tinha lá também um pilar específico de clientes. E aí eu comecei a me aprofundar mais, porque o modelo de excelência de gestão, ele coloca para você que não adianta você querer um lucro, um resultado, se você não olhar para pessoas e processos. É por aí que você consegue resultado. Não tem como você vender sem olhar para as pessoas e para os processos. Né? A venda é só uma consequência. E aí o projeto ele apoiava as indústrias, né? Então, eu comecei a trabalhar com eles lá. Trabalhei 7 anos nesse projeto lá em Campo Grande, na época ainda, né? Em Campo Grande. Aí, em seguida, você veio para Dourados ou você ficou em Campo Grande ainda? Então, aí eu tive a oportunidade de voltar para Dourados. Nessa época, eu já tive meu segundo filho e eu optei por voltar. Né, e voltar a ficar mais próxima dos meus pais, né? E estou aqui há 10 anos já. Quando eu voltei para Dourados, e no mesmo ano que eu voltei, eu assumi um cargo numa instituição financeira daqui, uma cooperativa, e trabalhei lá por quase 10 anos. Lá, a minha função era assessoria de negócios, coordenação de uma área que fazia venda e atendimento às demandas dos canais que eles tinham, que era o WhatsApp, era o aplicativo, mas como eu já tinha uma expertise nessa área de ouvidoria, atendimento a reclamações, melhoria de processos voltados a atender melhor o cliente, eu também assumi uma função lá estratégica que era responder às ouvidorias que a cooperativa recebia. Então, a Central Nacional recebia, falava direto com o cliente, e nós fazíamos um tratamento interno, né? A partir disso, eu desenvolvi um trabalho lá também de tratar a causa raiz das reclamações, também tentando diminuir o número de reclamações, né? E aí eu fiquei lá esse tempo trabalhando com atendimento às ouvidorias. Depois eu assumi o projeto do NPS, né? O NPS, ele é uma pesquisa de satisfação, né, que as empresas usam, uma pesquisa bem simples e rápida de ser feita, e a partir da análise desses relatórios, a gente consegue identificar os gaps maiores de atendimento que a empresa tem. Então, eu me especializei nesse NPS e comecei a desenvolver os líderes, as equipes voltadas para esse tema. Lá eu criei o projeto Experiência Encantadora, onde a gente trouxe a cultura, né? Primeiramente, a cultura. Não dá para você falar de experiência do cliente se você falar de cultura. Então, primeiro a cultura,
para que todos entendessem que os resultados eles vêm a partir do cliente. Atendendo, colocando ele no centro, né, nós conseguimos olhar para ele e entender o que a gente tem que fazer para que ele volte a consumir, para que ele nos indique, para que ele permaneça conosco. Então, a cultura da centralidade do cliente. Lá eu trabalhei por quase 10 anos com esse tema, treinamento, desenvolvimento, palestras, visitava as agências. O NPS, você falou que é uma pesquisa simples. Pequenas empresas, como que elas poderiam incluir o NPS no seu ecossistema e também ter um relacionamento diferenciado com o seu cliente? O NPS ele surgiu porque antigamente, não sei se vocês se lembram, né? Vocês são da minha época, não vou mentir, hein? As empresas elas contratavam pesquisas, só que normalmente eram aquelas pesquisas gigantescas, tipo de 10, 15 perguntas. As pessoas não queriam responder porque levava tempo, né? Eu me lembro bem que a gente andava aqui na Marcelino e tinha as meninas da prancheta ali na frente da Riachuelo, né? E aí a gente fugia delas, porque elas vinham com a prancheta e falavam: você tem 5 minutos para responder uma pesquisa? E ela levava 20 minutos. Então as pessoas começaram a ficar assim, avessas, elas não queriam, né, ter esse trabalho para ajudar as empresas. E aí foi criado, não foi criado aqui no Brasil, né, esse método de NPS, que na verdade ele mede a lealdade do cliente à sua marca. Então, é feito somente 2 perguntas, né, de 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa X e o porquê. Então, é uma questão de lealdade. Então, se eu consumo algo, eu gosto do que eu consumo, gosto da maneira que eu sou atendida, gosto de tudo, né? Quando ele olha para tudo, eu indicaria para o meu amigo, para a pessoa que eu gosto, que eu, né, ficaria feliz que ela tivesse também essa mesma experiência. Então, o NPS mede isso. Então, somente 2 perguntas. Então, isso facilitou muito a vida das empresas, porque a partir dessa única pergunta, é possível identificar quem são os clientes que te promovem, que te indicam de verdade, quem são os clientes que não te indicam, que são o que a gente chama promotores, detratores, e são as pessoas que, tudo bem, é legal, mas são pessoas neutras, que a gente chama, que facilmente trocariam se houvesse uma outra marca semelhante. Ela não tem aquele apego à sua empresa, né? Então, ele dá isso, essa facilidade. Aí, respondendo a sua pergunta, qualquer empresa pode fazer isso, né? Hoje, da maneira mais simples, até a mais sofisticada em termos de facilidade de processo, mas é isso, você colocar dentro de um processo de atendimento, fazer essa pergunta, seja por WhatsApp, seja por telefone, tem um processo que faça essa pergunta assim que a pessoa é atendida. Então, o NPS, no caso, seria só isso? Só isso. São 2 perguntas. Nossa, até assim, às vezes a gente ouve o termo NPS, tão simples e tão fácil de Normalmente, fazer. as empresas mandam para nós depois do atendimento. Fecha o atendimento, você recebe um WhatsApp e responde essa pergunta. Mas é muito importante também dizer que o cliente tem que ter liberdade para responder. Acontece que algumas empresas que usam de má fé também com o uso do NPS, colocam lá e direcionam essa resposta, né, de falar, 9, 10 é um bom atendimento. E não. Então, como que funciona? A pessoa vai dar nota de 0 a 10. Se ela dá nota de 0 a 6, ela é uma detratora. Se ela dá a nota 7, 8, ela é uma pessoa neutra. E se ela dá 9, 10, ela é uma promotora. Então, existe uma conta que se faz, simples também, para se calcular o indicador NPS. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que jogar essa perguntar, mas deixar o cliente livre para responder o que ele está sentindo naquele momento. E não manipular, né, a informação e direcionar ele para ele responder um número maior, que seja para poder fabricar, de repente, um NPS que não existe. Então, acontece. Até porque eu acredito, se você está preocupado em fazer um NPS, é porque você quer que a sua empresa desenvolva. E se for falso, isso daí você não vai estar desenvolvendo. Então, a raiz é essa, que as empresas usem as pesquisas para realmente identificar gaps, né, problemas, e resolver esse problema. Mas o que às vezes acontece é que as empresas também usam desse número como marketing, né? De falar, olha, minha empresa é NPS 90. Né? E às vezes não é, né? Então, assim, essa franqueza do empresário utilizar essas pesquisas para realmente identificar gaps e realmente melhorar seus processos. Isso sim é que dá lucro, isso sim que dá venda. E é legal você falar isso, porque se você parar para pensar, se você vai falar com
Uma empresa de telefonia, por exemplo. Você vai ligar, trocar de plano, você vai resolver alguma coisa. Hoje, por WhatsApp, você quase não faz isso, mas por ligação, no final do atendimento, ele fala, para avaliar. Claro que a primeira pergunta é para avaliar quem te atendeu, mas depois não, é para avaliar a empresa. Então, eles usam essa avaliação a favor no NPS. Seria isso? O NPS tem 2 tipos, né? Tem essa que eu falei da lealdade, que ele vai avaliar tudo, toda a experiência que ele teve, desde o começo até o final do relacionamento com essa empresa, mas tem também o NPS transacional, que é aquele que a gente consegue avaliar pontualmente. Então, de 0 a 10, Laura, quanto você indicaria o atendimento por telefônico? Então, você pode também fazer de maneira pontual, né? Que aí você identifica, não, é a venda, é o pós-venda, é a equipe de manutenção, né? Então, você consegue fazer usando a mesma pergunta, mas só muda a questão do processo. Você direciona o processo. De 0 a 10, quanto você indicaria o atendimento do mecânico fulano? Você falou uma palavrinha-chave aí que muitas empresas não se preocupam com isso. O pós-venda. Nós estamos vendendo todo o tempo. Tanto que nós estamos vendendo a nossa pessoa, nossa imagem, um produto, uma empresa, alguma coisa. Mas poucos pensam no pós-venda. Né? Você perguntar para o cliente, depois entregou o produto, deu tudo certo, fechou um contrato, no outro dia está tudo certo, está tudo combinado, ou vai chegar um prazo para entregar um produto depois que chegou tudo bem, e você dá essa atenção para o cliente também é importante. A experiência do cliente, ela não é o cafezinho quente lá, não é o cappuccino com Nutella, não é isso, não são os mimos. A experiência do cliente, ela acontece desde o primeiro contato que você tem, desde quando você começa a atraí-lo, até o final do relacionamento e o pós-venda. Então, assim, o que as empresas, às vezes, elas pecam? Elas fazem um marketing maravilhoso, uma rede social maravilhosa, né? E aí, ela consegue atrair aquele cliente. Ele vem, passa por uma experiência, né? E ninguém depois pergunta para ele como é que foi essa experiência, que é o pós-venda. Pós-venda é você falar com ele, falar como é que foi, te atendeu, né? Se precisa de mais alguma coisa. Por quê? Porque o pós-venda é que vai garantir que aquele relacionamento permaneça. E aí ele volte a consumir e fideliza o atendimento. Uma outra coisa importante do pós-venda é a questão de você direcionar promotores da sua marca. Então, sim, não é vergonha você perguntar para o seu cliente no pós-venda, foi legal a sua experiência? Você gostou? Não, eu gostei. Você não indicaria alguém que poderia ter interesse no nosso produto? De pegar um nome, o contato dessa pessoa e, de repente, você abrir a sua carteira e ter novos clientes a partir de indicação de quem teve uma boa experiência. É aí que entra a estratégia. É aí que o empresário tem que entender que é um processo amplo, não é uma questão de um atendimento só que vai fazer com que o cliente ele permaneça. Depende desde o primeiro contato até o pós-venda e a recompra, né, para aquilo virar um círculo e não só uma linha, né, que seja feito um círculo de relacionamento. Quais são os erros mais comuns que você vê de atendimento em pequenas e médias empresas, tanto aqui na região quanto, assim, em outras cidades? Assim, Laura, as empresas, elas se enganam, às vezes, achando que são grandes coisas que fidelizam, que encantam o cliente, né? Que fazem ele ter uma boa experiência. Falando, independente do tamanho da empresa, existem 2 coisas que são fundamentais e elas estão ali na base do relacionamento, que é você facilitar a vida do cliente. Então, a empresa que investe em processos simplificados, menos burocráticos, mais direcionados e personalizados, e aquela empresa que investe em processos que diminuam o tempo de operação. Então, tudo que as pessoas consomem com rapidez e facilidade encanta. E aí, esses 2 pilares estão na base funcional da operação do seu processo de atendimento. Então, não adianta você querer investir em coisas grandiosas se você não fez o básico bem feito. O básico bem feito é o quê? Né? Primeiro, você atrair um cliente, você vai entregar de maneira excelente o que ele veio buscar. Primeira coisa, cumprir com o que você prometeu, né? E aí, a partir dessa experiência que ele tem, você vai estabelecer um processo que vai levá-lo para outro patamar. Mas primeira coisa é simplificar os processos para diminuir o tempo
né? E facilitar o atendimento. Isso são dicas fantásticas, assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? A gente sabe que uma loja, vamos falar de uma pequena empresa, né? Uma loja de roupa, por exemplo. Se ela não está nas redes sociais, ela não existe mais, né? Por um lado, é uma coisa que alguns têm uma certa resistência, achando que isso é uma dificuldade, mas, por outro lado, é uma facilidade, porque hoje você não precisa ter uma loja de sucesso aí, de roupa e sapato, que fique dentro, no centro de Dourados, onde pagam os aluguéis maiores, que, né, o valor de aluguel. Você pode ter a sua loja num bairro bem montada e com uma rede social bem ativa, e você consegue atrair aquelas pessoas e elas vão até a sua loja, mesmo que ela esteja aqui no centro da cidade. Você tem que entender que você não precisa mais estar no centro. Isso é uma coisa boa, né? Eu não acho uma coisa ruim. Só que você tem que estar no digital. Então, assim, não adianta você ter uma loja muito bonita, linda, maravilhosa, se você não está no digital, respondendo os directs e os WhatsApp de maneira rápida e facilitada. Então, a sua loja, ela é hoje virtual. As pessoas compram pelo virtual, escolhem um produto e vêm aqui só para retirar. Quando você não facilita a vida dele e oferece uma logística, né? Oferece um motoboy, oferece... Então, assim, é importante que a gente esteja atento às demandas do cliente, atender o que ele precisa, dar essas sugestões, né? Então, tudo que facilita a vida dele e tudo que diminui o tempo dele para consumir, ele gosta. Então, a gente tem o básico que eu falei para você, que é essa dica, é você ter um sistema que funcione para se comunicar pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Atender o cliente de maneira rápida, fácil, por esses canais. E fazer uma questão logística também, que oferecer isso para ele seria uma boa. Oferecendo uma logística para facilitar, para que ele não tenha que ir da casa dele até essa empresa para receber um produto que ele poderia receber em casa. Pagar lá seus R$8, R$10 de taxa e receber, né? Então, seria essa dica. Ter uma rede social bem ativa e bem rápida nos retornos, alguém para responder rapidamente todas as demandas, perguntas que houver e ter uma logística também que facilite a vida dele. Seriam duas coisas boas, assim. E é legal você falar isso, porque se parar para pensar, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas deu um boom no digital muito grande, né? Então, até antes da pandemia teve uma era digital, pós-pandemia teve outra, porque as lojas ficavam fechadas, elas precisavam vender. Como que eu vou vender? Eu vou vender no digital, né? E a evolução é constante, nós vivemos em evolução. Antigamente, você fazia uma ligação, você ia no orelhão, pegava uma ficha, um cartão para fazer a ligação. Hoje você tem o celular na mão. Na minha época eu não tinha. Tá bom. Não sou dessa época aí, não. Pegava o telefone para discar assim. Da fichinha também? Fichinha. A fichinha é pesado. A fichinha antes do cartão. E hoje você está com o celular na palma da mão. Então, o estar no digital é você ter, como você falou, ter sua loja, né? Mas você falou um ponto muito legal aqui. Não adianta eu ter uma rede social, um digital bonito, se eu não tenho uma assertividade, uma resposta rápida também. Porque às vezes eu peco muito nisso também. Às vezes a pessoa manda uma mensagem, eu vou ver, tem um monte de mensagem, estou fazendo um serviço que eu não posso mexer no celular, quando eu vou ver, nossa, já aconteceu. Então tem algumas facilidades que você pode fazer uma automação no WhatsApp hoje, que você pode fazer uma resposta, uma conversa, um funil, que você vai afunilando o que seu cliente quer, para depois sim você entrar com a assertividade da resposta, né? Você falou uma coisa legal, que assim, as pessoas acham que, mas eu estou atendendo presencial, o que eu vou fazer? Eu não tenho como parar para atender o WhatsApp. A automação tem ajudado muito nisso, porque quando a pessoa ela entra no digital, não necessariamente ela quer que você resolva imediatamente o que ela quer. Ela só quer um oi, né? Oi, aguarde um momento, já vou te atender, dentro de alguns minutos já vou, né? Caso seja urgente, por favor, me ligue, ou coisa assim. O que ninguém gosta é de ficar no vácuo. Vamos falar a verdade? Ninguém gosta de mandar uma mensagem, ver que o outro lado lá visualizou e não respondeu nem 1 minuto, estou ocupado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não que as pessoas querem que aquilo seja solucionado, mas elas querem uma atenção imediata. A atenção imediata elas querem. Elas buscam por todos os canais, né? E o que elas querem também é uma oferta de canais, para que elas escolham como desejam ser atendidas, né? Hack, eu queria saber, assim, algumas empresas, elas acabam tendo alguns padrões para todos os colaboradores.
entendeu? Às vezes tem lá 1.000 colaboradores e eles querem forçar aquele padrão. O que você me fala sobre esse padrão mais engessado, mais forçado? Vou falar lá da época da ISO, né? Do modelo de processos, né? Antigamente, as empresas estavam muito preocupadas em padronizar o atendimento, né? Vamos falar assim, o modelo McDonald's, né? A pessoa, você chega lá, é o mesmo atendimento. Ela vai perguntar, faz as mesmas perguntas para você, vai oferecer os mesmos produtos para você e você vai responder e vai fechar o relacionamento. Mas para a maioria dos negócios que a gente tem hoje, isso não cabe mais. Então, você pode ter sim um modelo, um processo raiz aí, né, meio definido, mas tem que haver uma personalização do atendimento. A importância do empresário olhar para o cliente dele, entender como ele funciona, como ele gosta de ser atendido, que isso identifica onde? Nas pesquisas, né? E aí ele faz um atendimento, direciona o treinamento, treina, né, a equipe dele para atender, observando como o cliente quer ser atendido. Um exemplo, às vezes você vai numa loja, vou falar de mim, tá? Eu gosto de comprar em loja de sapato daquelas que não tem vendedor. Eu gosto de ir sozinha lá, olhar para tudo, eu ando um monte lá dentro. E assim, eu não gosto de ninguém atrás de mim, ficar perguntando, você deseja alguma coisa? Posso te ajudar? Deseja alguma coisa? Pode ajudar? Eu não gosto. Eu chego na loja e falo, olha, eu só estou olhando, se eu precisar de alguma coisa, eu te chamo. Então, encerrou ali. Então, quando eu precisar, eu vou até o vendedor. Para mim, é um atendimento que funciona. Agora, aquele atendimento onde você entra e a pessoa fica o tempo todo atrás de você, perguntando o que você precisa, eu posso trazer alguma coisa para você? Se você quiser, eu trago. Se você quiser, você pode experimentar. Sendo que eu não demandei nada, isso é uma coisa que não me agrada. Então, essa é a importância do empresário estar atento à jornada do cliente, que é a grande diferença do processos mapeados e jornada do cliente é exatamente isso, que é olhar cada etapa, mas olhar para o cliente como uma pessoa que tem sentimentos, né? E é um ser emocional. Então, cada etapa que você vai, do atendimento analisado, você vai entender como ele vai se sentir em cada etapa. Isso é a jornada do cliente. Então, a parte estratégica hoje, ela está olhando para as jornadas do cliente, não mais para o processo só. A gente tem que olhar para o cliente de maneira empática, entender se ele está satisfeito e se ele vai responder àquele estímulo que a gente está dando no atendimento. Então, é justamente por isso que... então, para você, aquelas lojas lá que tem a sacola diferente, quero ajuda e não... e quero ser... Aqui em Dourados não tem, né? São Paulo tem. Acho que Riachuelo, já não tem? Não sei, eu acho que não. Não? Eu já vi em São Paulo. Então, aí isso daí. Eu perguntei isso porque tem uma amiga minha que ela foi em uma empresa e aí, assim, o negócio era tão forçado que o serviço era muito bom e ela não quis por conta de, assim, ao invés da pessoa falar assim, um bom dia, a pessoa falava, excelentíssimo dia, entendeu? Aí, às vezes, um bom dia com um sorriso no rosto. Salve, salve, né? Aquele exagero de bajulação, né? Tem gente que... Claro que tem cliente que gosta disso. E como que, por exemplo, uma empresa que tem isso daí, de trabalhar dessa forma, excelentíssimo, excelente, um bom dia, como que ela faz para entender o cliente dela, o público dela, para ver se o público dela se encaixa nesse perfil? Perguntando para ele, né? NPS. É igual casamento, sabe? Se você quer que o Rafa saber o que ele está pensando, você tem que fazer o quê? Perguntar para ele. O Rafa, o que você está pensando? Compartilha o pensamento. Compartilha comigo o pensamento. Então, você tem que perguntar para a pessoa. Você tem que fazer um estudo, sim. Existem várias formas de fazer isso, tá? Inclusive, é um projeto que eu estou com o Instituto Cliente Feliz, porque eu sou consultora do Instituto, né? Que é um projeto de cliente oculto. É uma forma também. Você pode perguntar para o cliente no NPS, ou fazer uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa qualitativa, que é você seleciona alguns clientes, você tem mais a proximidade e pergunta se ele não pode dar uma entrevista, né, fazer uma entrevista com ele. Então, você pergunta. Mas você pode fazer também um cliente oculto, que é o quê? Você paga para as empresas colocarem clientes fakes, né, dentro da sua empresa, para passar para o processo de experiência que você quer medir, e a partir da observação dessa pessoa que está treinada já a ter o olhar mais clínico, você identifica os gaps, né? E a partir da identificação desses problemas, você vai trabalha plano de ação, trabalha
melhoria de processo para atender. Aí, assim, as grandes empresas do Brasil, assim, a diferencial das empresas hoje é a experiência. É a experiência. Vou explicar por quê. Que produto são muito semelhantes. Os produtos estão muito com a qualidade semelhante. Hoje é muito fácil acessar produtos tecnicamente bons. A diferença é na experiência. Não tem outra. Então, assim, as empresas que já se ligaram nisso, já colocaram isso no planejamento deles, hoje estão muito à frente. Tá? E são coisas simples que fazem melhorar a experiência. Quando o cliente olha para aquilo que ele está vendo e entende que aquilo ali foi fruto de uma observação de um cliente como ele fica felizão de entender que a empresa está preocupada, sabe, em entregar algo que ele espera, vamos dizer assim, né? Tem muita empresa hoje, você tem muita empresa que está usando muito a favor a IA. A IA, eu falo que a IA, a inteligência artificial veio, não volta atrás, é um avanço muito grande, você pode usar muita coisa a favor com a IA no seu processo, para agilizar o processo, para entregar mais rápido para o cliente, mas tem muita empresa, eu achei muito interessante, né? Esses dias eu vi, beleza, vamos usar a IA a nosso favor, mas precisamos ter um atendimento mais humanizado. Por quê? Porque você está muito robótico, muito todo mundo engessado, como a Laura falou, né? Tem algumas coisas que estão muito engessadas, mas qual que vai ser o diferencial? Beleza, está todo mundo igual, no mesmo patamar do produto, né? E aí, o que você vai fazer o diferente? Por mais que você está no digital, está usando a IA, mas o tratamento humano é o olho no olho. Então, seria mais ou menos isso que você está dizendo, né? Usar isso a favor para conquistar mais o cliente. Eu sou super a favor da IA. Acho que ela ajuda muito, mas ela não define o atendimento. Acho que é uma questão de unir forças. E né? também, se você usar a IA de maneira correta, você consegue treinar a IA para que ela assuma a sua identidade. Não só simplesmente ir lá contratar um serviço que vai responder, mas não, você pode estar treinando a IA e colocar a sua identidade, criando agentes especializados que vão responder. E você pode colocar a IA para entender se aquele cliente ele demanda um ser humano. Você pode treinar ele. Porque, assim, é um funil do atendimento. Você não precisa atender 100% do seu cliente. Você pode dividir a responsabilidade com a IA. Né? Mas, em algum momento, a IA também tem que ter esse treino de entender, poxa, esse aqui é humano. E ele tem como ele fazer isso. Então, assim, o que eu defendo? Eu defendo que seja um modelo que olhe para a experiência do cliente. De como ele sente aquela etapa do atendimento. Então, vamos falar é muito polêmico, tá? A WhatsApp, os bots lá, que é aquele monte de cardápio do atendimento. Eu não sou contra, porque tem cliente que não quer falar com gente. Essa geração mais nova aqui não quer falar com gente. Então, assim, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um processo de atendimento que dê alternativas. E cada um vai escolher a maneira que quer ser atendido. Então, o bot ele ajuda. Mas qual é o problema do bot? O problema do bot é a empresa não colocar lá a opção X, lá, 6, para falar com o atendente. Na primeira. Uhum. Então, o problema não é você ter o bot. O problema é você esconder as pessoas e deixar só o bot. Então, quando você coloca um cardápio e prevê lá no primeiro menu, já, que eu consigo olhar todas as funções que o bot tem e colocar lá, falar com uma pessoa, um atendente, vou ser mais assertivo. Porque se eu não estou com paciência para entrar lá e fazer a URA lá no bot, eu vou direto no atendente. Eu me sinto mais à vontade. Então, assim, entender que existem vários tipos de cliente e a gente está num conflito de gerações, tá? Porque a nossa geração, ela gosta de ser atendida de uma maneira, né? Os mais jovens gostam de ser atendido de outra forma. Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ter tecnologia, ferramentas, que a gente consiga dispor de um cardápio e cada um vai achar seu jeito de ser atendido. E aí, é muito interessante. E esses dias aconteceu um imprevisto aí. A gente tem um serviço de assinatura que é uma assinatura por 1 ano. E está cadastrado o cartão do Rafa. E o cartão dele foi clonado. Teve que cancelar. Eu tentei acessar o sistema de serviços de atendimento ao usuário pelo WhatsApp. Era só o boot.
não tinha opção não tinha opção de trocar o cartão, não tinha a opção de falar com o atendente. Aí, fui pro quê? Fui pro site. No site, a opção que tinha lá para trocar o cartão, ele só dava a opção para pagar, tipo, foi um parcelamento em 12 vezes de um serviço. Uhum. Ele deu a opção de pagar as 11 parcelas em uma vez. Ele não deu a opção de continuar pagando parcelado. Houve a necessidade de você falar com a pessoa mesmo, porque E o não- bot não te atendia. e eu não Ele consegui. não te deu essa opção, né? E eu não consegui para esse serviço. É aí que peca. Quanto tempo você levou pra fazer tudo isso? Uns 3 dias. Ficou feliz? Não. Aí que tá. Só que também tem outro fato, né? Outro fator. É um serviço que eu preciso, que eu necessito, que eu não vou deixar de ser cliente por conta disso. Por que você não vai deixar de ser cliente? Porque você não tem uma Segunda opção. segunda opção. E o dia que você tiver uma segunda opção, o que você vai fazer? Tchau. É isso. As empresas, elas estão ainda entendendo que é importante investir, porque eles vão perder cliente. Se houver uma opção, É só colocar Eles a vão opção 9 lá, eles vão falar com o perder. atendente. Então, assim, então o que, que precisa? Olhar para o cliente. Você contou agora atrás, você falou o exemplo das empresas de telefonia, né? A gente sabe que é um trauma. Internet e telefonia, né? Hoje, o atendimento telefônico está melhor que o bot. Eu já tive essa experiência. Ah, porque eles estão muito legais. Não, é porque nessa área, a legislação influencia muito diretamente. Então, eles seguem uma lei. E, assim, lá está muito bem definido que você não pode esconder lá os seres humanos, que eles são obrigados a ter o item lá para falar com o atendente. Então, assim, eles não podem mais impedir que você encerre aquela dificuldade. Hoje não tem mais. Eu fiz um encerramento de um plano de internet, eu fiquei até assustado, tanto que foi fácil. Mas a gente sabe que não foi boa vontade deles. É porque existe uma lei que os obriga a fazer isso. Entende? Mas o que eu acho isso uma pena, porque os empresários eles estão perdendo dinheiro, porque se você consegue trazer uma experiência legal, que atenda um cliente, ele fique feliz, você acha que ele não vai voltar a consumir de você? Você acha que ele não vai indicar para outras pessoas? Ele vira fã, né, da sua marca. Hoje as empresas elas têm que entender que elas precisam montar comunidades, né? Tá muito famoso esse termo, que é os lovers, né? Então, se você consegue criar uma comunidade que é fã da sua marca, aí... Promotor, né? Aí é uma coisa, assim, instantânea. Então, as empresas estarem assim, atentas que dá lucro, dá dinheiro você tratar bem os clientes para que eles voltem a consumir, para que eles indiquem gratuitamente a sua marca. É aquele marketing que funciona que não custa R$1. Né? Que é você ter um promotor, alguém que fala bem da sua marca, né? Até teve uma publicação essa semana aí que eu vi, não vou falar o nome, mas assim, é uma empresa de tecnologia que ela tem os contratos com os influencers. E aí, quando encerra o contrato, o pessoal já pega, já sai daquela empresa e já vai direto para outra empresa, assim... Todos. E aí o pessoal fala que eles só estavam utilizando o serviço porque são pagos. E aí vem também a influência negativa. É isso aí. Se você puder falar sobre a influência negativa. Então, ela faz um grande estrago, né? Assim... Eu acho que não vale a pena de correr esse risco de ter um detrator, que a gente chama, né? Influência negativa é o detrator, é aquela pessoa que fala mal da sua marca. É algo que a empresa não consegue controlar. Antigamente, existia uma estatística que falava assim, se você tratar um cliente ruim, ele vai falar mal de você para 10 outros clientes. Hoje é impossível. Hoje as pessoas fazem questão de abrir a rede social delas com 1.000 seguidores e falar mal de uma experiência que tiveram numa empresa. E eles não estão ganhando nada com isso. Eles só querem desabafar e ser apoiado pelos seguidores. E isso, em minutos, pode viralizar e perde o controle. E às vezes uma empresa que talvez ela não é uma empresa ruim, mas aconteceu de maneira pontual, às vezes uma situação que ela não deu atenção, ela não foi atrás para saber, para resolver, que o problema não é errar. As empresas erram, você erra, todo mundo erra. O problema é como que você lida com o seu erro, né? Então, assim, o que a gente orienta? É humildade mesmo. Falar, olha,
erramos. Estamos fazendo isso para consertar. E o que eu posso fazer por você para conter o seu constrangimento, a sua satisfação quanto a isso? Então, se a empresa ela erra, dá um mau atendimento e ela não vai atrás para tentar corrigir isso, é um risco muito grande para queimar, né, a imagem da empresa dela. Então, assim, ela perde muito dinheiro com isso. E é algo que não tem mais controle. Se isso cai mesmo lá no TikTok, viraliza, sua marca... Quantas empresas acabaram a partir de um comentário de uma pessoa que às vezes não era uma influência famosa, mas gravou um vídeo, jogou na internet, viralizou, acabou. Muitos casos, né? Que acontecem isso. E não é... A pessoa às vezes tem 200 seguidores. Aquele caso até da menina no avião. O caso da menina que não quis ceder o lugar. Então, assim, o risco é muito grande, muito, muito grande. Acho que as empresas elas não estão sabendo o risco que elas estão correndo hoje de não atender o cliente. Talvez bem. Se você tivesse, né, nesse caso aí, o pessoal muito discute quem está certo, quem está errado. Talvez se a empresa aérea tivesse uma transparência de falar, olha, as nossas poltronas, nossas cadeiras são vendidas. Então, se você quer tal o janela... erro não foi tal, nem... Não, mas isso que eu estou querendo dizer. Então, tipo, é impossível. Aí, se a pessoa sabe essa transparência, olha, nós trabalhamos assim, assim, assim. Está certo isso? É igual no podcast do Arthur. A transparência de estar falando o que eles fazem, se o cliente está ciente disso. Falou uma coisa muito legal, você se aprofundou bem no tema. O combinado não sai caro. É exatamente o que você falou. O problema é a falta de clareza nas relações, no caso comerciais. Então, o cliente ele tem que saber o que ele está consumindo, o que qual é a garantia, quais são as condições, né, de descumprimento. No caso dela, não é problema, a empresa ela vende as poltronas da maneira que ela desejar. Mas agora, quando ela vende uma relação comercial, ela tem que dar consciência para aquele cliente que está consumindo que existe um risco dela ficar sem, né, aquela poltrona por causa de uma definição interna da empresa. Porque aí você coloca para o cliente a decisão de correr esse risco ou não. Porque às vezes ele está pagando mais barato na poltrona, né? Sim. Então ele fala, não, vou correr esse risco. Mas se acontecer, ele já sabe, né? Então, a transparência também é fundamental para as relações comerciais. Quando a empresa erra e assume, ela, de certa forma, ela passa a ser mais humana. Atrai mais clientes? Eu acredito que sim. Existe na gestão, né, a teoria da vulnerabilidade. Né? Tudo que você se conecta melhor com coisas e pessoas que são como você. Nem nós somos imperfeitos, nós erramos e acertamos. Então, eu acredito que sim. Agora, para você crescer em cima de um erro, a empresa tem que estar muito bem preparada, porque ela precisa agir de maneira rápida e transparente. Então, assim, é uma grande oportunidade até de promover a marca dela diante do tratamento que ela deu àquele caso, certo? Mas a empresa tem que estar extremamente preparada. Então, deve haver um planejamento estratégico, uma gestão de risco por trás, onde o colaborador, o responsável, ele esteja preparado para retornar, né, e conter as consequências daquele problema. Se ele consegue fazer isso rápido e da maneira que satisfaça o cliente, ele não cria ali um detrator, né? Ele pode até criar um lover, né? Um admirador da marca. Por quê? Porque ele foi tratado da maneira que ele gostaria de ser tratado num acontecimento que acontece, né? Uma coisa que acontece. Erros acontecem. Somos seres humanos, né? O processo também tem falhas. E sim, eu acredito que sim. E é legal você falar essa parte de organização e estratégia. Hoje você compra um produto online e aí você vai pela avaliação. Então, você vai comprar um produto alguma plataforma, independente se é aqui ou fora do país. Para onde você vai? Quantos foram vendidos? E a avaliação. Para saber como é que aquele produto se chegou bem, se está tudo ok. Então, quando você vê uma avaliação que lá está falando assim, chegou tudo bem, chegou antes do prazo, chegou perfeita, a embalagem perfeita, ou alguém vai falar, a embalagem vem amassada, mas é questão de transporte,
né? Ou chegou fora do prazo. Mas se você se organizar e pensar numa estratégia, ali que você não está, na verdade, você não está fazendo a estratégia. Se você estiver fazendo a estratégia corretamente, tem 100% de chance daquela venda ser ok. Porque se você para pensar, bom, não depende de mim entregar esse produto para aquele cliente. Eu dependo de uma transportadora. Eu vou colocar meu prazo um pouquinho maior. Que ele vai ficar feliz em receber 10, 5 dias antes, que ele não está esperando, do que chegar um mês depois. Mas toma cuidado com isso. Toma cuidado porque o cliente já está sabendo que isso acontece, né? Que existe essa manipulação aí de informação para poder, né? Mas você, assim, que empresa estratégica é aquela que olha para os comentários lá e ela usa aqueles comentários para melhorar os processos dela. Então, assim, você falou, dá atraso na entrega. Ela tem a oportunidade de responder lá no comentário também, que é importante. Falar, olha, o que aconteceu foi, sei lá, greve dos Correios e tal, eu lamento muito e tal. E aí ela pode fazer até um momento de mimo, né? Muitas empresas mandam um brinde, fazem um carinho naquela pessoa a partir do momento depois que ela passou por aquela experiência ruim. Isso é uma estratégia também. Então, é a questão de esclarecer, explicar o porquê das coisas e dizer o que vai fazer com isso. Eu vou trocar, a gente resolveu que a gente vai trocar a transportadora. É legal, o cliente quer saber. Tudo bem, errou, mas olha, a gente decidiu que a gente vai trocar. A gente não vai mais entregar pelo correio, a gente vai entregar por transportadora. E ele gosta de saber disso, né? E quando você coloca lá dentro do comentário, lá embaixo, as outras pessoas veem como você tratou aquele problema. Isso feedback, é um ponto, né? É um feedback, dá isso é um ponto legal. Né? Não ficar só resume-se praticamente assim, não é só fazer a venda, né? Você tem que estar atento, tem que ter uma pessoa ali para responder, para dar essa atenção para o cliente, para a pessoa que está atrás ali do computador, do celular, ou atrás do balcão comprando, né? Uma coisa que você falou é legal, né? Assim, as empresas têm que ficar atentas a definir a função, né? De quem é a função de cuidar disso? O que a gente vê muito nas empresas é que não tem função, né? Falando de empresas pequenas. Você vê uma empresa grande, ela tem uma área, às vezes, que cuida disso, né? Uma pessoa contratada para isso. Mas uma empresa pequena, quem é a função de estar atenta às redes sociais, a ir lá e tratar? A gente vê que, às vezes, não tem muito essa definição, né? Eles encontram lá o comentário e cada um sai para um lado, correndo, desesperado, ver o que vai fazer. E é importante que tenha um processo de análise, né, e tratamento dessas reclamações, com foco em quê? Resolver o mais rápido possível, mas também em tratar de maneira profunda, né, para resolver definitivamente esse problema, para que outros clientes não passem por essa mesma coisa, entende? Então, é importante que haja uma definição de responsabilidades dentro da empresa, quem é que cuida, né, e qual a autonomia que ela tem de agir também na hora de resolver. Porque, às vezes, você não tem autonomia para agir, né, então a empresa tem que estar atenta a isso também. E é legal isso que você falou, porque também tem aquele outro lado da moeda. Tem que pensar e verificar se está tudo ok diante daquela reclamação, porque também tem as pessoas que agem de má fé. Tem um concorrente ou alguém que não gostou de uma coisa nada a ver, mas não, vou lá reclamar especificamente daquele produto, mas eu nem estou consumindo aquele produto, espera aí. Então, tem pessoas de má fé também, né, nessa parte de reclamação, né? Tem, mas eu não vou ter o dado aqui para você, mas existe já uma análise, né, estatística sobre que é mínimo. É de 2% a 3%. A própria Gisele Paula, né, que é a Gisele Paula, que ela é fundadora do Instituto do Cliente Feliz, a qual eu sou consultora e especialista, ela é cofundadora do site Reclame Aqui. Então, ela traz essa informação de que é mínima as pessoas agem de má fé. Nossa. A maioria das pessoas realmente sofrem com aquilo e só querem resolver. Mas é mínimo as pessoas que têm esse perfil, né, de querer ganhar vantagem com isso, vamos dizer assim. Bacana. E você falou do Instituto Cliente Feliz. Cliente Feliz. E qual que é a atuação hoje do Instituto no Brasil, que você faz parte aí aqui na nossa região? Então, a Gisele Paula, ela é a cofundadora do site Reclame Aqui, e ela trabalhou 10 anos, e ela saiu para montar o Instituto do Cliente Feliz, que é uma instituição que proporciona a formação de experts, que é o que eu sou hoje, para trabalhar o desenvolvimento de pessoas nas empresas voltados para o tema experiência do cliente. Então, formam consultores que
replica um método que ela já usa em grandes empresas para estabelecer a cultura de centralidade do cliente e para estabelecer processos de melhorias voltados à experiência do cliente, né? Ela escreveu um livro que tem o título Cliente Feliz dá Lucro. Então, que é algo que vem para quebrar um tabu, né? Porque as empresas ainda têm uma certa resistência, né, de investir no cliente. Então, eles estão olhando para o lucro, sem observar que quem traz o lucro são os clientes. O lucro, ele não é mágico, né? Ele não brota ali. Ele só acontece se o cliente, né, deixar o dinheiro dele na sua empresa para que ela tenha lucro. E ela fala sobre isso. A importância de você olhar para os processos. Ela estabeleceu um método, né, para te aplicar nas empresas, uma cultura de centralidade do cliente e trazer processos voltados para o olhar para o cliente e melhorar processos para que ele volte a consumir e a empresa tenha lucro. Então, é isso que ela faz. Já é um grupo bem grande no Brasil inteiro. E, inclusive, vai ter um evento agora, o CDI, onde ela vai, dia 13 de março, que é o maior evento para consultores, especialistas, gestores nessa área, que vai acontecer em São Paulo, lá em Alphaville. E ela reúne a galera do Brasil inteiro para falar desse tema, que é um tema muito atual hoje em dia, né? Temos que habituar na cultura da empresa. Primeira cultura. Primeira cultura da empresa. No seguinte, que o cliente satisfeito, ele volta, ele indica, ele compra mais. Exatamente. Não é só... Muitas empresas pensam só na venda, né? Preciso vender, tem meta, tua meta mensal é essa, tua meta mensal é aquela. E você acaba não dando uma atenção para o seu cliente. Você fez a venda, vou para a próxima venda, Só que aí, se você voltar ali e dar uma atenção para aquele primeiro cliente, fazer um pós-venda, ou perguntar se foi tudo ok, se chegou no prazo. O cliente, quando você faz essa ligação para ele, um retorno, um feedback, perguntando um feedback, ele vai falar, pô, ele me procurou. Encantado. A gente chama que é o encantamento. Isso aí é o que encanta. É você tratar bem as pessoas. Eu acho que a gente tem que tratar o cliente da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Todos nós que trabalhamos com venda, somos clientes também. De que maneira que a gente gosta de ser atendido quando a gente vai nos lugares? É isso, é só isso. Em conversa com a Gisele, um dia eu perguntei isso para ela. Se era difícil fazer o cliente feliz. Não é difícil. É você começar com o básico, né, bem feito, uma atenção íntima, uma atenção que acolhe, uma coisa assim. Você vai encantá-lo. O que você pode colocar depois disso é momentos que a gente chama de uau, né? Você pode entregar um pouquinho a mais do que ele foi buscar. Aí você faz o encantamento. Mas enquanto você não tiver com a base bem feita, um atendimento bem estruturado, bem fixado, você não consegue atingir o encantamento, né? Então, é um processo. E você poderia dar algum exemplo, assim, de o que faz um bom atendimento se tornar uau? Ah, uau, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui em Dourados, uma simples, para vocês entenderem. Eu faço as unhas num lugar aqui em Dourados, que eu faço porque é por ordem de chegada, não precisa marcar. Então, quando eu tenho tempo, eu vou lá e faço. E eles têm lá um lugar legal que me atende. É um lugar legal, bonito, assim, limpo, bonito. É um atendimento, o balconista lá que me atende muito bem, me chama pelo nome, e eu não vou sempre. Me chama, sabe o meu nome, ele tem anotado lá. Ele já sabe o que eu costumo fazer, se é as unhas, se é o cabelo e tal. Ele tem já um histórico comigo. Então, assim, eu me sinto bem acolhida quando eu chego lá. As meninas fazem as unhas tecnicamente perfeitas. E, para mim, isso é um atendimento excelente. Eu volto lá. Tem lá um cafezinho, tem lá um cappuccino, tem. Beleza. Aí, um dia eu estava aqui em janeiro, eles tiraram férias coletivas. Eu precisava fazer as unhas. Fui em outro salão que tem o mesmo método. Quando eu cheguei lá, um lugar sujo, que você tá mexendo as unhas. Os aparelhos, né, não embalados, que eu fiquei meio suspeita se eram esterilizados ou não. Assim, não me trataram mal, mas ok, ali na entrada. Fui fazer as unhas, tecnicamente não me atendeu. Não estavam bem feitas como eu estava acostumada a ter. E, quando mas você pagou mais barato. Lá era mais barato, mas eu não fui por causa do preço. Eu fui por causa do modelo de atendimento que eles têm.
Então, e aí me ofereceram um cappuccino com borda de Nutella. Né? E aí, às vezes, os empresários eles ficam muito confusos. Eles falam, olha, eu investi em cappuccino, eu fiz uma parede instagramável, e mesmo assim, meu cliente não está ficando, não está voltando. E é isso. Se você não entregar, o excelente é o quê? É você entregar o básico bem feito. Né? Tecnicamente falando, é as unhas bem feitas, com higiene, com qualidade, com, né, uma cartela de cores, mulheres adoram variar. Isso é excelente para mim. Eu não preciso se eu tiver tudo isso, eu não preciso do cappuccino com borda de Nutella. Não faz diferença para mim. Então, não dá para você fazer os momentos uau, assim, se você não tiver uma experiência excelente. Primeiro, experiência excelente. Tecnicamente excelente, né? Atendimento excelente. E depois, os momentos uau, né? Momento uau sem jornada de experiência legal, não funciona. É interessante. Até, assim, vou voltar um pouquinho para nossa área. Uhum. Nós estamos retornando agora com algumas poucas datas para parte de fotografia de casamento. São poucas datas que nós vamos atender, nós não queremos trabalhar com uma demanda muito grande nessa área, porque nós queremos focar aqui no podcast, queremos focar na produtora, Quarks Produtora, que produz os vídeos empresariais. E eu fiz um contrato com uma cliente, o contrato estava 20 dias, e no contrato estava que as fotos seriam entregues digitais. E eu falei assim, poxa, vou mandar um link para ela. Eu tenho um conhecimento, assim, de antes que eu fazia site, e falei, vou montar um site com os links. Uma coisa simples, não foi nada demais. Aí, assim, porque eu vejo assim, no link, eu vou pegar só e enviar o link para ela, obrigado, aqui estão as suas fotos. Peguei e fiz um site para colocar os links, todos os links dela, para ela ter aquele link, tipo, um link que ela tenha todos os links mais fácil. E aí eu tava conversando com outro rapaz, ele falou assim, não, aqui em Dourados o pessoal não aceita isso. O pessoal quer que receber uma caixa. Ele falou assim, eu às vezes invisto R$2.000 numa caixa para entregar o trabalho para o meu cliente. Aí eu falei assim, tá, a questão da transparência. O meu cliente me contratou sabendo que seria digital. Eu conheço esse cliente, eu sei que o computador dele não lê pendrive. Onde que ele vai ver? Então, não é muito melhor eu entregar um site, um negócio bem personalizado, porque eu fiz com muito carinho, muita atenção, do que uma caixa muito bonita que eu vou gastar um monte e às vezes o cliente não vai ter nem onde pôr o pendrive. E, inclusive, olha só, a gente teve isso de ouvir muitos outros, nós entregávamos para os nossos clientes em Blu-ray, na época, o casamento, para ter mais qualidade. Vamos falar a verdade? Quem que tem Blu-ray? Quem que já teve Blu-ray? Nem sei, eu quero um disco, um tipo de disco, mas eu acho que eu nunca nem vi um de perto, assim. O Blu-ray, ele é um DVD ele melhorado. É um DVD melhorado, só que assim, eu tenho um aparelho de Blu-ray em casa, mas são pouquíssimas pessoas. Acho que nunca rodou um Blu-ray. Olha, assim, vou fazer uma avaliação aqui de fora, né? É isso. Primeira coisa. Você fez coisas, os pontos fortes que você teve aí no seu processo, que você entreguei no prazo, tá? Você teve uma antes do prazo. Você teve uma jornada definida que você, primeiro, você definiu uma jornada observando o cliente. Sim. A pessoa não tem pendrive, a pessoa não tem esse perfil, né? Então você olhou para ele, isso é maravilhoso. Você escreveu e definiu as regras do jogo. Você está consumindo isso, vou te entregar isso, no prazo X. Ok? A pessoa concordou, então ela sabia quanto ia pagar e o que ia receber. Transparência. Você cumpriu as regras do jogo, que é o quê? Entregar até antes do prazo. Começou a encantar aí, né? Você entregou antes, você não tinha obrigação, você tinha obrigação de entregar no prazo, você entregou antes, começou no momento uau.
E aí, quando você surpreende ela entregando algo digital que ela não teve custo nenhum dentro do que ela pagou, vamos dizer assim, né? Já está contemplado, você encantou. Sim. É isso. Se você tivesse feito, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética contrária, né? Se você não tivesse sido clara com ela, as regras do jogo não estariam muito definidas e talvez ela não saberia direito o que ela ia receber. Aí ela ia pensar, mas todo mundo entrega o pendrive na caixinha, certo? Quando você fosse entregar, ela não ia ver, mesmo que ela não tivesse o lugar para colocar o pendrive, certo? Ela poderia, como não foi bem definido, ela ficaria confusa, falar, o que será que eu vou receber? Talvez seja uma caixinha, todo mundo entrega na caixinha, aí você chegasse sem caixinha lá. Ia adiantar você entregar o site? Não. Porque ela ia ter sido frustrada lá, porque ela esperava a caixinha com o pendrive, mesmo que ela não usasse o pendrive. Por quê? Porque não ficou claro para ela o que você queria, né? Que você ia entregar para ela, e ela julgou que seria igual a todo mundo faz, que é a caixinha de madeira com pendrive, né? Que o pessoal faz. Então, não ia adiantar nada você fazer o site. Então, o que eu quis dizer? O momento UAU, ele só funciona se você fez a jornada, o básico bem feito. Você entregou o jogo ali, né? As definições certas, entregou o que o cliente esperava. Aí que você consegue colocar o encantamento. Encantamento lá, ações pontuais sem o básico bem feito, ele não funciona como deveria. Isso que você falou é legal, porque também já aconteceu há muito tempo atrás pontos que você fala, poderia ter melhorado nisso. Você sempre está buscando melhoria, sempre então, pessoalmente, profissionalmente. Eu já cheguei a entregar na caixinha, muito tempo atrás, o pendrive, o chocolate, o produto, o que o cliente me contratou, eu entreguei. Né? Só que eu não perguntei se ela gostava de chocolate. E se a pessoa não come chocolate? Aí depois de um tempo eu fui perguntar para o cliente que foi tudo bem, deu tudo certo, tá ok, né? Meu chocolate eu joguei fora, acho que venceu, mofou. A gente mandava fazer... personalizado, entendeu? Um chocolate personalizado. Entendi. Às vezes você quer encantar demais, mas você não escutou o cliente. É isso aí. Como aconteceu o caso... Gasta dinheiro e não surte o efeito que você gostaria. Como já aconteceu o caso do cliente falar, eu fui com o pendrive para assistir na casa dos meus pais, aí caiu o pendrive no chão, passei com a moto em cima, passou o carro, não lembro agora a situação. Alguma coisa que o pendrive quebrou. Ela entrou em contato. Falei, não, eu faço outro para você. Pode vir aqui, eu te entendo. Não tem problema. Não deu tempo de fazer o backup, eu fui na emoção. Cara... fidelizou o cliente. Acho que ele vai indicar você para quantas pessoas? E fidelizou o cliente. Né? Tipo, eu vou ter um gasto com o pendrive. Cara, é só um pendrive. O cliente ele tá chateado por um acidente que aconteceu. Por que eu não vou fazer um negócio ali que vai trazer de novo essa alegria para ele? Por mais que eu já entreguei. Isso aí. Que custo que... se você for lá no custo... mas peraí, eu vou gastar mais com isso, aí toda vez eu vou ficar gastando? Não. Mas quantos clientes aquela pessoa não me trouxe? Isso aí. É essa questão de a pessoa entender o que é investimento, o que é custo. E assim, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho um amigo que trabalha nessa área também, e ele falou que ele sofre muito a questão de prazo, porque o prazo dele é um pouco maior. O trabalho também dele requer algo mais diferenciado. A pessoa, muitas vezes, fecha o contrato sabendo o prazo e não aceita. Como que lidar com esse tipo de cliente que não aceita o prazo final? Porque nós já estivemos em alguns congressos que o prazo do pessoal são 180 dias úteis para entregar o casamento. Entendeu? E os clientes deles entendem. E como fazer esse processo para não se perder aqui na nossa região, por exemplo. Porque todo mundo vai falar assim, mas fulano entregou em tantos, entendeu? E que as pessoas, por mais que às vezes está no orçamento, está no contrato e é falado, elas não aceitam. Como você lidar com esse cliente que, por mais que está transparente, está definido, ele não quer entender? Então, eu sugiro que seja feita uma explicação melhor do porquê que demora mais. Assim, as pessoas, elas se sentem importantes também
quando elas recebem algo mais refinado. Personalizado. Então, assim, você tem que não só falar do prazo, escrever lá assim, 180 dias. Ó, meu prazo é 180 dias, ponto. Explicar por que é 180 dias. Porque ela vai comparar com alguém. Todo mundo compra por comparação, Laura. Não tem como. Você compra qualquer coisa, você vai comparar com alguma coisa para você saber se aquilo que você está comprando é vantagem ou não é vantagem. É assim que a gente compra, por comparação. Certo? Então, você vai ter que explicar melhor que cuidado que vocês estão tendo e qual é o resultado desse cuidado que vocês estão tendo, que vai compensar, vamos dizer assim, que vai valorizar o produto que ela vai receber ao final dos 180 dias. Então, você precisa agregar valor ao seu trabalho de uma maneira que justifique e ela entenda e sinta importante. Fala, não, eu que fiz com a Laura e com o Rafa. É que eles têm um trabalho muito diferenciado. Por isso eu fiz com eles. Então, vai demorar um pouco mais, porque eles têm um trabalho X, Y, Z. Ó, um exemplo. Não é do meu convívio, tá? Mas eu soube que para você comprar uma bolsa da Hermès lá, tal, que custa lá 300 mil reais, você entra numa lista de espera, você é selecionado, você não compra o que você quer, você compra se eles querem que você compre. E a pessoa às vezes espera um ano para comprar uma bolsa de 300 mil reais. Por quê? Você acha que o couro que eles estão usando é de dinossauro? Ou não está nesse planeta? Não sei. É um trabalho manual, artesanal, entendeu? Que é feito dessa forma, que tem um modelo exclusivo, que eles têm lá, eles produzem esse tipo de bolsa só, não sei quanto, tá? Tô chutando. Sei lá, 300 bolsas no mundo. E você fica lá um ano esperando para você ter aquilo que poucas pessoas podem ter. Exclusividade. Então, você tem que colocar no seu produto, no seu contrato, uma forma de mostrar para eles que o de vocês é melhor, é exclusivo. Que poucas pessoas têm o que eles têm. E eu vou falar, esse rapaz aí que demora 180 dias úteis, nós fomos fazer um workshop com ele. E eu esperaria 2 anos, porque o trabalho deles é simplesmente sensacional. E qual que é a diferença deles para vocês? Que eles sabem mostrar que o trabalho deles é sensacional. É isso que a gente tem que aprender também. E faz parte também da jornada, não só atender o cliente, mas também mostrar o nosso produto da forma com que ele valoriza. Porque senão ele não paga o nosso preço. Ele não espera o nosso prazo. Muitas vezes a gente fica com vergonha ou fica com receio de mostrar. E tem gente que está fazendo pior e está vendendo mais. Exatamente. A gente tem vergonha de cobrar caro, né? Tem Mas não vergonha porque o valor é caro. Não é. É o que vale pela entrega. Só que quando o cliente não consegue enxergar esse valor, ele acha caro. Sim. Se a gente consegue mostrar para eles que o valor que a gente está cobrando é condizente com a entrega que a gente está tendo, ele valoriza e ele tem cliente que ele vai vir pelo preço, né? Sim. E agora quando o cliente vem pelo valor, aí você está no céu. É, exatamente. Só que a gente sabe que na maioria nós não compramos pelo preço. A gente, terceiro, quarto motivo é o preço. Né? Mas assim, faz parte do seu plano de negócio também você definir quem é o seu cliente. É uma coisa que as empresas, às vezes, elas ficam confusas. Às vezes, a gente abre uma empresa e não sabe quem é o nosso cliente. Se a gente não sabe o cliente que a gente quer focar, quem é o cliente? A gente não consegue pesquisar ele. A gente precisa saber qual é o público que vocês querem atingir. Quem é que vocês querem atingir? Defina isso. A partir da definição quem é que vocês querem atingir, vocês vão trabalhar empatia com esse cliente. Dentro da jornada, a gente fala muito de empatia, que é o seguinte, como é que ele pensa esse cliente? O que ele valoriza? O que ele gosta? Sabe? O que ele faria com esse produto que eu estou vendendo? Como faria um atendimento que ele promovesse? Como ele se tornaria um promotor da minha marca? Então, você começa a entrar na cabeça desse cliente, que é o que você quer atingir. Então, não é só o cliente que está buscando. Nós estamos procurando o cliente. E, às vezes, a empresa ela fica meio confusa. Ela não sabe exatamente quem ela quer atingir. Aí, ela não consegue entregar valor. Como que você poderia orientar uma empresa hoje, uma empresa de pequeno porte, às vezes até uma empresa familiar, para tá entendendo qual que é o cliente dela, qual que é o público dela? Olha, dentro da área de gestão, existem técnicas para isso. Então, assim, faça um plano de negócio, que não é coisa complicada. Né? Falando de pequena empresa.
Existe o Sebrae. O Sebrae, ele dá muitos cursos de graça, de gestão básica. E a primeira coisa é plano de negócio. Dentro do plano de negócio, você vai definir quem é o seu cliente. Você vai escolher quem é o seu cliente. Então, ele tem que estar definido lá, você tem que conhecer o seu concorrente, ele tem que fazer parte do seu plano de negócio, né? E através do NPS, consegue trazer uma clareza do seu público? Assim, o NPS, na verdade, ele consegue identificar os pontos fortes da sua empresa e os pontos fracos. Principalmente, não só na nota, mas no comentário. O que é mais rico no NPS são as justificativas que eles dão. Então, eu dou nota 10. Por que eu dou nota 10? Ah, porque eu gosto disso, gosto daquilo, eu sou atendida assim, assado. Então, ele vai te dizer o que ele valoriza. Então, o que você tem que olhar para o NPS, para os motivos, né, os comentários, e falar, nossa, isso aqui eu não posso perder. Porque, às vezes, a empresa fica tão focada no que ela não tem e esquece de manter o que ela tem. Sabe? Isso é muito perigoso. Então, você tem que olhar para o promotor, entender o que você faz legal, que eles estão valorizando, e manter, melhorar. E o que você não está fazendo legal, você tem que ver uma forma de melhorar a experiência dessas pessoas, entende? De alguma forma. Então, ela vai mais identificar sobre isso, sobre a causa raiz das reclamações também. Mas não entraria muito nesse quesito que você está perguntando. E você falou um negócio muito legal agora. Não é publi, mas acho que a gente tem que compartilhar o que é bom. Uhum. Né? Nós temos muito isso o brasileiro. A gente fala assim, o brasileiro, eu aprendi isso no Sebrae. Eu sempre fui vou lá, começo, depois eu melhoro, depois eu vou ver como é que faz. Brasileiro. Começo. Primeiro eu começo. Primeiro eu começo. O importante é começar. Vou meter a cara, vou remangar e começa, né? E depois você vê o que vai dar, o que você pode fazer para melhorar. Né? Mas uma dica que eu dou para quem está começando ou quem já empreende, está com muita dúvida aí, quem quer se lançar no mercado aí, né, empreender, é procurar o Sebrae. O Sebrae tem muita coisa boa. Eu fiz o ano passado, depois de talvez tivesse feito antes, estaria com outro pensamento, mas acho que tudo tem um momento. Tem. Eu fiz o Empretec do Sebrae. Ele ele tem um valor, tem um custo, né? Mesmo porque você vai ficar uma semana super lá referência esse curso. Estudando, né? Mas te dá uma visão 360 da empresa. Total, somente vem hoje, depois que você sai doido do Empretec. Eu falo, cara, você quer empreender, está começando a empreender, já tá com dúvida, procura o Sebrae mais próximo, vai lá, investe, pesquisa sobre o Empretec, pesquisa quem já fez o Empretec, né? Você vai ficar uma semana lá praticamente envolvido nesse curso, mas vale muito a pena. Porque depois disso eu sei uma coisa que eu não sabia. Por mais que pode ser bobeira eu falar aqui, tem gente que vai me crucificar, vai me criticar, mas eu não sabia o custo de muita coisa na empresa. Não, isso é muito comum. Eu vou lá e faço, depois eu vejo quanto custa, eu vejo se vale a pena. Não, eu sei o custo de uma lâmpada. Cada lâmpada ligada hoje na empresa, o ar, é o custo, o seu custo operacional. Parece bobeira, não, mas assim, você aprende todo uma empresa. É porque assim, nós temos uma tendência a empreender a partir de uma habilidade técnica que a gente tem. A gente fala assim, vou abrir uma empresa porque eu sei fazer tal coisa. E se não sabe, aprende, o brasileiro. Só que a gente esquece que uma empresa, ela é o fazer, é a parte técnica, mas ela é gestão. Então, a gente tem muito comum brasileiros, né, donos de empresa, são ótimos técnicos, sim, mas precisam melhorar como gestores. E aí, quando a gente percebe um talento muito grande tecnicamente e uma tristeza de não estar tendo retorno financeiro, a gente vê que precisa olhar para o lado gestor. E uma das coisas que a gente sabe que o brasileiro faz muito também é não delegar. Então, isso faz parte da gestão. Eu sou técnica, eu faço muito bem tal coisa, mas a empresa não vai crescer se você não aprender a delegar e desenvolver pessoas, treinar pessoas. Porque você é só um ser humano, você tem 24 horas no seu dia. Você não tem braço para crescer a empresa. Você tem um limite para crescer, se é só você. Então, isso a gente aprende muito com a gestão, né? O Sebrae ajuda muito. Uma coisa que eu quero pegar o gancho aí, do que você falou, é da importância
de você ter especialistas para nos apoiar nos processos. Sim. A gente tem uma tendência a querer se virar sozinho, porque a gente tem uma Sim. tendência a falar, não, isso custa muito caro, eu vou pagar uma consultoria em experiência do cliente? Não, mas isso é muito caro, eu vou usar esse dinheiro para, sei lá, comprar uma máquina nova, né? E às vezes para você crescer, né, você ter demanda para usar essa máquina nova que você quer comprar, você precisa organizar a gestão, você precisa organizar essa jornada, precisa aumentar o seu número de clientes, né? Então, você precisa aumentar o seu ticket médio de consumo por cliente, você precisa aumentar a sua reincidência de compra, você precisa aumentar para você crescer. E é importante você ir atrás de especialistas para te ajudar. A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. E é um investimento em consultoria, em treinamento, em desenvolvimento. O Sebrae tem muita coisa gratuita, mas também tem coisas lá para você fazer o investimento, né, que valem muito a pena. Nossa. Então, procure um especialista, procure ajuda, porque você vai evitar muitas coisas, né? Quando você falou, eu podia ter feito antes. Acho que daqui para frente, né? Só olhar. O que foi, agora Mas vamos... a gente sabe que a gente erra muito tentando acertar. Então, assim, custa muito mais caro a gente ficar batendo cabeça e aprendendo na prática do que você sentar com um consultor que já fez aquilo muitas vezes e já passou por aquilo e vai te dar o caminho das pedras. Ele vai falar assim, filho, vai por aqui. Se você fizer por aqui, você vai bater sua cabeça. E às vezes o barato sai caro. Bater sua cabeça sozinho sai muito mais caro que você chamar alguém para te ajudar e sentar. Me ensina como é que faz? E muitas vezes a gente fica com medo também, né? Não fala assim, mas eu vou abrir todo a minha empresa, toda a estrutura da minha empresa, uma pessoa desconhecida para ele me ajudar e por mais que ele vai me mostrar o que está acontecendo de errado, onde está o meu gargalo, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar. Mas fala, mas eu vou, as finanças, eu vou abrir a finança da minha empresa para uma pessoa. É confiar, é acreditar que isso é para o melhor. Sim. Não adianta falar assim, não, mas peraí. Não, existe um tratado de ética, né? Quem é especialista um contrato um contrato de ética, de confidencialidade. Acho que a pessoa não pode ter medo disso. E assim, ela vai trazer bagagem fora. Então você fala assim, ela vai trazer expertise de grandes empresas, né? No Instituto Cliente Feliz mesmo, a gente tem acesso a bases de processos do Brasil inteiro. O Instituto ele atende iFood, Embracon, Pão de Açúcar. Então, assim, a gente tem acesso a boas práticas do Brasil inteiro. E aí, quando a gente vai tratar um cliente e olha para aquela empresa, muitas vezes a gente tem a oportunidade de trazer boas práticas de outras empresas, adaptar para colocar naquele processo de atendimento. A gente não inventa a roda sempre. A gente trabalha com a experiência que a gente tem, o histórico. E a gente vai adaptando os processos para aquela empresa, diante da necessidade que ela tem. Né? A Gisele até fez uma live ontem, eu estava escutando ela contou uma história muito interessante. O Grupo Pão de Açúcar, ele é referência em experiência do cliente no Brasil, não sei se vocês sabem. Se vocês forem em Campo Grande, acho que tem Pão de Açúcar, mas em São Paulo tem bastante. Sim. É legal vocês visitarem, para vocês verem o que eles fazem de diferente que vocês não encontram aqui. Uma coisa muito simples, e tudo isso eles fazem com base no ouvir o cliente, nas pesquisas, nas avaliações, eles têm um sistema de pesquisa para tudo lá. No meio do hortifruti deles, lá onde tem a feirinha, que a gente pesa os alimentos, os hortifrutis, frutas, eles têm uma pia de água, assim. Para quê? Se você pegou uma batata doce, aquela batata doce está um pouco suja, você sujou suas mãos, você facilmente localiza essa pia onde está lá um sabonete para você higienizar suas mãos. Então, assim, eles estão sempre atentos ao como eles podem atender melhor o cliente. E, às vezes, o cliente também não sabe o que ele quer. É engraçado isso, né? Ninguém pediu uma pia, né? Quando o cliente fala, ele fala assim, eu acho que os alimentos estão vindo sujos, sei lá. Assim, eu gostaria... Não vai pedir uma pia, mas a solução veio deles, entende? Eles vêm com um problema. Mãos sujas porque, ao embalar os alimentos. Vou botar uma pia aqui, né? Mas poderia ser outra coisa. Sei lá, poderia ser lenços umedecidos. Não sei. Então, a empresa, quando ela tem esse olhar e ela traz uma solução que atende o cliente, ele se encanta. Ele olha para aquilo e fala, nossa, uma pia. Né? Quem coloca uma pia no meio do mercado? Geralmente é uma fruta, um legume que todo mundo fica apertando, daqui a pouco algum estraga, estoura, né? Então suja, você vai ali... Pode acontecer também, né? Então, assim, empresas que estão muito à frente, porque elas têm esse olhar, né, empático com o cliente, né? Parece uma coisinha simples, mas, pô, eu me incomodo, eu tô cozinhando, fazendo alguma coisa, é um negocinho que eu corto, eu tô lavando a mão, é um negocinho, eu já tô lavando a mão, me incomoda.
Vai Então lá no você Pão tá- de Açúcar já. Vai lavar a mão naquele dedo lá. Eu gostaria que você fizesse assim uma apresentação desse trabalho que você tem oferecido aí para as empresas, porque vamos fazer Dourados aí brilhar no quesito ser a melhor cidade de atendimento ao cliente aí do Brasil. Então, vamos lá. Fala pro pessoal ali, pode olhar para aquela câmera Ai, meu ali, Deus. apresentar o seu trabalho, apresentar o que você faz. Como expert, né, do Instituto Cliente Feliz, a gente tem uma missão, um propósito, que é espalhar pelo Brasil a cultura de fazer o cliente feliz, né? Então, a gente acredita que o lucro das empresas vem a partir disso. Então, o meu trabalho é esse. Meu trabalho é levar conhecimento, é desenvolver pessoas, é ajudar as empresas a melhorar os seus processos para que elas tenham lucro fazendo os clientes felizes. E é isso. E Raque, fala pra gente aí suas redes sociais, né? Principalmente aquela empresa que quer melhorar a experiência do cliente, como é que ela faz para te encontrar? Não é difícil, né? Que Raqueline, eu acredito que tem poucas, né? Mas estou em todas as redes sociais como Raqueline Braga. Tá? E manda um direct, eu posso depois compartilhar também o WhatsApp. Show, E vamos fazer o seguinte, hein? Vamos fazer um desafio aqui? Você aí, ó, pode estar fazendo a pergunta aqui embaixo que a Raqueline vai estar respondendo. Respondo sim. E assim, Raque, de verdade, sim, muito obrigada por você ter vindo aqui, participado conosco aqui desse momento e trazido tanta informação relevante aqui. Nós tivemos uma grande aula aí sobre satisfação do cliente. Raqueline, eu tenho uma pergunta para te fazer. De uma nota de 0 a 10, qual a nota você daria pela participação nesse podcast? 10. Obrigada, a experiência foi maravilhosa. Para os meus seguidores no Instagram, por favor, sigam o podcast do Rafa e da Laura. Muito obrigada pelo 10. Agora você poderia explicar o porquê você deu 10? Atendimento encantador. Desde o primeiro momento que eu entrei aqui, tudo perfeito, uma aguinha gelada, um cafezinho ali, o ambiente muito acolhedor, muito climatizado. Foram muito pontuais na agenda. 10, para mim, é excelente. Muito obrigada, muito obrigada. Esperamos que outras pessoas também possam sentir essa experiência. E você que gostaria de ter a sua empresa aqui, sendo divulgada, sendo nosso patrocinador, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Raqueline e também os nossos contatos para que vocês também possam entrar em contato. E lembrando que você que tem a sua empresa e precisa de um vídeo empresarial, temos também a Quarks Produtora, que produz vídeos incríveis para a sua empresa, ajudar você a vender mais, encantar o seu cliente através dos vídeos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado você que nos acompanhou até esse momento. Como a Laura falou, não esquece de curtir, de compartilhar e mandar esse vídeo para um amigo que tem uma empresa, que quer melhorar sua experiência com o cliente. Nos siga nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.